Olá, nós vamos falar um pouco a respeito do gerenciamento das emoções. O que são as emoções? As emoções fazem parte de um sistema interno que diz respeito a emoções primárias, né? Quer dizer, as emoções primárias são tristeza, alegria, medo e raiva. Portanto, todos nós temos essas emoções com a gente, né? Todos nós acessamos essas emoções. O gerenciamento delas quer dizer que nós podemos não controlá-las em sua apresentação, né? A gente não consegue controlar o aparecimento da raiva, do medo, da tristeza ou alegria, mas nós podemos administrar como a gente vai conduzir essas emoções. Um autor que ficou bastante famoso para tratar da questão das emoções é o Daniel Goleman, um psicólogo estadunidense que escreveu, por volta dos anos 80, o livro Inteligência Emocional. Quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente se reporta um pouquinho mais atrás ao Howard Gardner, quando ele fala a respeito das inteligências múltiplas. Pensando em inteligências múltiplas, as que interessam para a gente aqui é falar um pouco da inteligência interpessoal e da intrapessoal. O que quer dizer isso? A inteligência interpessoal é aquela habilidade que nós temos, a capacidade de lidar com o outro, olhar o mundo pela perspectiva do outro, portanto, tendo empatia, compreendendo os sentimentos dos demais. Quando a gente pensa em inteligência intrapessoal, é exatamente o contrário, quando pensamos do ponto de vista de nós mesmos, como nós reagimos diante das emoções, diante das circunstâncias, diante dos fatos. Portanto, ter a habilidade, a capacidade na inteligência interpessoal e intrapessoal é fundamental quando queremos pensar em inteligência emocional, controle e gerenciamento das emoções. Sendo assim, vale a pena a gente pensar também um pouquinho em relação às habilidades sociais. Quais são as habilidades sociais? As habilidades sociais estão relacionadas à comunicação, dar feedback, solicitar feedback, fazer perguntas, falar o que pensa, né? No sentido de ter habilidade em se comunicar, em se fazer compreender pelo outro. Outro aspecto é relacionado à civilidade ou educação, que quer dizer saber se colocar pedindo desculpas, solicitando favor, agradecendo. Parece básico isso, né? Mas faz parte, é importante. Isso ajuda bastante nas relações e no gerenciamento das emoções também. Outro aspecto é a empatia, portanto, colocar-se, né, no lugar do outro, olhando a perspectiva do outro, ou seja, como o outro percebe o mundo pelo olhar dele e não só do da gente, né? Quando a gente faz os nossos próprios julgamentos acerca das situações. Outro aspecto também diz respeito a algumas habilidades relacionadas a falar em público, né? São profissionais, portanto, falar em público, se colocar, né? Ter essa condição de expor as suas ideias também faz parte das habilidades sociais. Outro aspecto importante é também manter uma postura positiva, ou seja, né, criar laços de amizade e olhar as coisas por um viés positivo, né, se colocando à disposição e enfrentando as situações de uma maneira mais positiva do que antagônica. Então, um ponto que vale a pena salientar é a questão do gerenciamento das emoções pelo olhar da inteligência interpessoal e intrapessoal, como já abordamos, em que nós sempre olhamos o outro, né, pela perspectiva dele próprio, né, do olhar do outro por meio da empatia, mas principalmente também olhando para dentro da gente mesmo, né? Analisando nossas reações, analisando a forma como nos colocamos. Assim, as perspectivas de gerenciar melhor as emoções e encontrar o sucesso são muito maiores.